E aí, a gente chega no verso 29, foi onde eu parei anteontem, e disse que eu ia prosseguir, falando que está escrito aí na descrição do vídeo, que tem a ver com traição e tem a ver também com autopreservação. Porque depois de falar disso e de dizer que isso e desse mandamento, todos nós vivemos uma situação de inescapabilidade quanto à sua transgressão, todos nós transgredimos esse não adulterarás que Jesus chamou para as subjetividades do coração, não tem bom, nunca houve nem haverá o único que viveu isso. E perguntou: quem de vós me acusa de pecado? Era aquele que, acerca do príncipe deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do príncipe dessas confederações de seres espirituais do mal, que são organizados, porque Jesus nos ajudou a entender as políticas de Satanás, quando disse que Satanás não se divide contra Satanás, e aí isso traz implicações de compreensão espiritual extraordinária, mas que um dia eu vou explicar. Pois bem, quando Jesus diz isso, ele também diz: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, nada, ele não tem uma unha, não tem uma cutícula, não tem beirada, não tem alça em mim, porque ele foi o único que passou por esse mundo incólume, fora e dentro. Embora o escritor de Hebreus nos diga no capítulo 2, no verso 14, que ele foi tentado, Jesus, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em todas as coisas, mas sem pecado, fora e dentro. É o único que podia dizer: está pago. Como eu já falei recorrentemente, o Apocalipse 5 diz que ele é o único no céu, na terra e debaixo da terra, e em todas as camadas dimensionais de todas as criaturas existentes no universo e nos multiversos, com a dignidade de desatar o selo do livro da história até nos levar a esse lugar de consumação bem-aventurada e absoluta. Ele é o único digno. É o Cordeiro, é a cruz, é o Cordeiro como havia sido morto. Aí, uma vez que isso está compreendido, essa internalização, essa interiorização, que obediência não tem a ver só com exterioridades, mas com a educação da consciência, da emoção, do sentimento, o alinhamento de pensamentos, sentimentos, emoções, caráter, produzindo atitude e comportamento. É essa alinhamento que tem que ser buscado por todos nós que queremos crescer com saúde espiritual, e essa é a insistência de Jesus. Aí ele diz: se você, todavia, é uma pessoa que descobre que tem um problema intrinsecamente poderoso em relação a isso, então eu recomendo a você uma disciplina drástica. Presta atenção. Então eu recomendo a você uma disciplina drástica. Olha qual é a disciplina que ele recomenda a respeito disso. Ele tinha falado de aquele que olha com olhar impuro no coração, já adulterou. Aí, verso 29, na sequência ele diz: se o teu olho, você que não consegue segurar o teu olhar, e o olhar não é o globo ocular, é a interpretação mental, emocional, espiritual, portanto interior. Esse olho do qual ele está falando não é o olho físico. Eu não enxergo com o olho físico, isso é só uma lente. Eu enxergo com o meu cérebro. E o que eu projeto no que eu enxergo é aquilo que o meu cérebro produz em relação ao que eu atavio as realidades que eu enxergo. O que eu enxergo é neutro. Ele se torna alguma coisa pela minha projeção de olhar, por causa daquilo que eu, tendo no coração, projeto sobre a coisa. Aí pode ser algo que faça aquilo virar só uma beleza linda, contemplável, com pureza, ou pode ser alguma coisa que me coloque num estado de desejo concupiscente, compulsivo, enlouquecido, tarado, adoecedor,
que vai tirando toda a minha solução interior e produzindo o que Paulo chama de dissolução, que é a perda da solução do ser. Aí ele diz, se esse é o seu caso, em qualquer dos casos, onde a objetividade em você tem que ser tratada na subjetividade mais profunda, porque é aí que você tropeça o tempo todo, e tanto mais quanto você se jacte de ser o bonzão nas exterioridades dessa prática, mais doente você vai ficar por dentro, como todo fariseu. Então ele diz, se o teu olho, e eu já disse o que é o olho aqui, que não é o globo ocular, é a tua mente. E ele diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, e é interessante porque o lado direito do cérebro é justamente, hoje em dia, a gente sabe pela neurologia, onde são elaborados todos esses elementos vinculados à poesia, desejo, estética, prazer. É engraçado que Jesus diga o teu olho direito, porque não apenas o teu olho, mas ele diz o direito, embora eu não creio que ele esteja querendo nos dar aqui uma aula de neurologia cerebral, mas coincidentemente é assim. Se o teu olho direito, o olho considerado o olho da destra, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Arranca-o, isso é drástico. E interessante, nos mosteiros do cristianismo medieval, na Idade das Trevas, teve uma quantidade enorme de monges alucinados que não resolveram seu próprio inferno, se retiraram da sociedade, mas se tornaram os caras mentalmente mais poluídos do mundo. E aí, alguns arrancaram os olhos, alguns se cegaram mesmo, para não quero mais ver essas mulheres. Deixaram de ver? Não, elas não eram vistas do lado de fora. Elas eram concebidas e são sempre concebidas do lado de dentro. Essa subjetividade desejosa contra a vida, ou que coloca a gente para além da margem da saúde mental e espiritual, produz isso. E Jesus disse, olha, se você está nesse estado, a minha proposta é de uma disciplina radical para você praticar, arranca isso de ti. E na sexta-feira eu disse o que a gente precisava começar a fazer. Primeiro é reconhecer que a gente tem esse potencial e que ele pode se desenvolver enormemente. A segunda coisa que eu disse anteontem foi, você tem que admitir que é um ente caído. Não fique brincando de ser um santo, porque você não o é. Você é, no máximo, um pecador santificado na graça de Jesus, mas por conta própria você não é nada. E tanto mais quanto você se jacte de ser uma pessoa exemplar, o rei do exemplo, o rei da santidade, das exterioridades, mais doente psíquica e emocionalmente você vai ficar, e mais cheio dessa compulsividade ficará o seu inconsciente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é essa, saber que isso é potencialmente algo que pode me atingir. A segunda é saber que eu sou um ser caído. E a terceira coisa é saber que o melhor de nós tem que lidar com todo cuidado, todo carinho, toda vigilância, toda atenção em relação a isso, porque surpresas podem acontecer todos os dias da nossa vida. Ninguém fica tão velho que possa dizer, eu passei dessa fase. Não é verdade em ninguém. Na vida de ninguém. A gente tem que se vigiar em tudo isso. Em relação a não odiar, não matar na subjetividade, a não adulterar na subjetividade. E aí Jesus dá esse conselho radical. Arranca. Lança-o de ti. E tem gente que frequentemente tem que tomar posições mais radicais, como eu tive um dia na vida. Para mim, os meus olhos me faziam pecar com tanta facilidade, e não eram os meus olhos. O que eu olhava e desejava, eu já falei, eu ia em cima e normalmente eu pegava sempre. Mas quando eu me converti, eu falei para o meu pai, esse é o meu maior problema, pai. Esse é meu vício. Não é nenhuma droga. Droga é a coisa mais fácil que tem para mim, é nunca mais usar nada dessas porcarias. Agora, essa atração,
Eram duas. Eu tinha, às vezes, uma ira que me dava quando eu era provocado e eu batia feio nas pessoas. Tinha aprendido a bater e batia bem. Embora logo, logo eu me arrependesse, às vezes até chorasse pelo que eu tinha feito. E a segunda era essa lascívia. Essa atração que o sexo oposto exercia poderosamente sobre mim. E eu fui pedir ajuda ao meu pai quando eu me converti. O que eu faço, pai? Aí ele disse, meu filho, a gente tem que deixar de alimentar essa concupiscência. Você está dando comida para um pitbull que te habita, para um tigre feroz, para um leão insaciável, para uma besta fera. Você alimenta, ela cresce. É o que Paulo diz. Para mortificar as obras da carne. E para desenvolver e exercitar, ele diz em Romanos 8, abre em Romanos 8, do verso 1 em diante. E para exercitar o pendor na outra direção. Que não é uma coisa imediata, é um processo de exercício desse outro pendor. Pendor mental, pendor de raciocínio, pendor de escolha do que eu mantenho na mente, não alimentando os temas da minha corrupção interior, ao contrário, arrancando-os e alimentando a dimensão da minha interioridade com aquilo que é bom, puro, santo e justo, buscando as coisas lá do alto e me alimentando dessas que fazem de mim um ser humano que pode ter o coração aberto e visibilizado por todos os homens e mulheres sem medo e sem culpa. Primeiro, porque eu estou justificado e perdoado em Cristo Jesus. E, em segundo lugar, porque é possível você ir desenvolvendo uma tendência à medida em que você vive, onde essas coisas vão caindo em estado de eliminação. Elas não morrem totalmente nunca, mas elas ficam num estado de nulidade não perturbadora na interioridade da gente. Eu te digo isso como testemunho pessoal. Não é nada que eu li em qualquer livretinho devocional, é o que eu tenho para te dizer da devoção da minha existência e da aprendizagem disso todos os dias na minha vida. É possível você arrancar isso de você. E não é só é possível, mas é um processo e é um exercício, é uma escolha e é uma decisão. E Jesus diz que é uma escolha. Se o teu olho direito te faz tropeçar, ele diz, arranca-o. Não é como a maioria de vocês ficam dizendo, ó Deus, tire isso de mim. Jesus não mandou fazer essa oração, tire isso de mim. Não, todas as coisas que estão em mim, Jesus mandou que eu tirasse. Resolve o teu inferno, resolve o teu ódio, resolve a tua impureza e lascívia, arranca tu. Ele me deu esse poder de fazer isso. Por isso eu nunca fiz essa oração, Senhor, não deixa que a concupiscência me alcance. Senhor, ajuda-me e tira isso para que não chegue em mim. Não, eu fico preparado para qualquer coisa a partir da minha natureza, sabendo que essas coisas não vêm de fora. Não vem de fora, não é nada fora que suscita isso. É o que me habita. É que sendo provocado por alguma coisa que encontra essa identificação com a minha projeção perversa, cresce dentro de mim como potencial autodestrutivo. É por isso que Jesus diz, a responsabilidade é tua, arranca tu isso de ti. E Paulo usa a palavra pendor, tendência. E meu pai disse, vamos alimentar o teu espírito e deixar tua carne passar fome. E ele me ensinou isso para exercício mental, espiritual, encher a minha mente do Evangelho. Foi o que ele começou a dizer, vamos ler a palavra, porque é pela palavra que a tua fé vai crescer, porque a fé vem pelo ouvir, pelo entender, pelo discernir, pelo se apropriar da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo. É isso que dá densidade de fé a mim e que expande a minha consciência e que bota raízes profundas no âmago de Deus em mim.
e que me ajuda a cada dia a viver de maneira mais tranquilamente saudável. Esse é o ensino do Evangelho de Cristo e dos apóstolos. E ele diz que a responsabilidade é minha, o esforço é meu, a tentativa é minha, mas não é neurótica. Eu disse isso anteontem também, eu posso praticar isso, e só posso praticar isso quando eu estou livre da neurose culposa. Porque enquanto eu tento fazer isso no peito, na raça e na marra, como se eu fosse o meu auto-santificador, o meu auto-justificador, eu só aumento a compulsividade dessas coisas eclodindo de dentro de mim e eu pioro. Então, só gente perdoada é que consegue viver uma vida santificada. Só gente que sabe que na cruz Jesus já levou todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, objetivos e subjetivos, todas as nossas contradições já estão todas perdoadas. Eu olho para Jesus e sei que eu sou um homem perdoado, limpo e assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Só quando essa paz que me garante que nos melhores, nos piores dias, ou até no inferno, eu estou perdoado em Cristo Jesus, nas portas do inferno, ou em qualquer lugar eu estou. E isso ninguém arranca, ninguém tira, isso é inapagável. Ele jurou e não se arrependerá acerca da minha vida e a meu respeito. E me garante que quando eu sou infiel, ele permanece fiel, porque de modo algum pode negar-se a si mesmo, foi o que Paulo disse, escrevendo a Timóteo. Então, quando eu sei disso, eu tenho condição de olhar para mim sem culpa e enxergar qualquer bicho em mim e olhá-lo sem medo. E é só quando eu tenho essa condição de um ente perdoado pela graça é que eu posso fazer essa viagem terapêutica de pacificação do meu ser, de arrancamentos dessas coisas sem produzir angústia culposa, neurótica, aflitiva dentro de mim. É por isso que o religioso fariseu tenta bancar isso por conta própria e adoece de neurose culposa. E fica dodói da cabeça, da cognitividade, das emoções, entra em todo estado de transtorno mental, como a gente acompanha, e eu acompanho há meio século. Não, é só quando a gente pode olhar para dentro de si na graça, sem medo e sem culpa, se sabendo perdoado em qualquer circunstância, é que a gente examina quem a gente é sem medo. E a gente ganha o poder de arrancar isso, ir arrancando isso e desplantando isso de dentro da gente. Agora, esse arranca-o e lança-o de ti, tem que ter essa compreensão da graça do Evangelho e da operação do Espírito Santo na nossa subjetividade, de como o Evangelho trabalha não a nossa exterioridade, mas a nossa subjetividade, porque resolvido o coração, resolvido é o meu caminhar em qualquer chão. Arranca-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, ou que diminuam os teus potenciais. Porque tem muitas vezes em que a gente não arranca isso da gente, porque a gente tem orgulho, jactância, soberba do nosso poder de conquista, de sedução ou de influência. É o nosso narcisismo operativo. De modo que até para lidar com essa pulsão interior, que é cheia de camuflagens e de enganos, eu tenho que ter coragem de discernir a síndrome de Lúcifer em mim, esse narcisismo perverso que está presente em todos nós. Só assim eu me enxergo e eu tiro, eu arranco, eu puxo. E eu vivo em paz, sem saudade de nada e também sem culpa de coisa alguma. E sem medo das recorrências. Porque mesmo que haja alguma recorrência, eu vou lidar com ela do mesmo modo pacificado, resolvido em Cristo Jesus, onde os meus infernos todos foram resolvidos eternamente. Os existenciais e os de qualquer outra possível natureza estão consumados e resolvidos, e o meu escrito de dívida que havia contra mim foi rasgado na cruz. Essa é a diferença, essa é a paz, essa é a saúde mental.
Essa é a autopreservação, porque o que a transgressão desse mandamento produz de malignidade para mim, seja do lado de fora, seja do lado de dentro, quando nada fora é visto, só é pacificada quando eu tenho esse entendimento, essa compreensão e alcanço a possibilidade espiritual, psíquica e existencial dessa prática. Aí ele prossegue e nos diz o seguinte: é melhor que você abra mão disso, desse potencial, que você jogue esse membro fora, esse poder fora, do que você venha se perder por inteiro. Não faça autopreservação daquilo que produz autodestruição completa. Não faça autopreservação tópica, nem autopreservação de qualquer que seja o elemento imediato, se ele te colocar numa perspectiva de autodestrutibilidade total. É por isso que ele diz: corta um membro, mas preserva o todo. Diminui um potencial, diminui uma jornada, tira um determinado convívio ou alguns convívios, afaste-se de algumas coisas. Pode diminuir, às vezes, alguns espaços, e enquanto a pessoa não se fortalece, muitas vezes o caminho é esse, como foi o meu. Eu sabia que eu não iria me dar bem no dia seguinte, indo para aquela roda de gostosas que eu pegava quem eu queria, ficando lá na brincadeira, eu iria dançar. Então o que eu fiz? Eu me concentrei a leitura do Novo Testamento até decorá-lo, a Bíblia toda lendo, até tê-la todinha na minha mente, e jejuando e orando, dias e dias e dias e dias, às vezes 5, 6 dias jejuando, dia sim, dia não, 24 horas, e ali eu fui aprendendo que o grande prazer da minha vida era quando eu tinha esse tempo de silêncio absoluto, quando o âmago do Evangelho se plantava em mim, nas dimensões mais profundas do meu ser, ia desenvolvendo aquele carnegão da graça dentro de mim, ia me fortalecendo, e eu ia enfrentando demônios de todos os tipos, vendo doentes serem curados pela imposição das mãos, vendo a graça de Deus vazando, me alegrando no poder do Espírito Santo, minando da minha vida, me deixando ficar seduzido pelas coisas sublimes e maravilhosas, tirando o meu olhar imediato do horizonte terreno, animal, mesquinho, medíocre e demoníaco da existência que vai do berço à sepultura e não tem mais nada para transcender, e me projetando para essas coisas que são as eternas, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E as coisas que se veem caem em estado de corrupção, as que se não veem são incorruptíveis. E aí eu comecei a almejar as coisas incorruptíveis e buscar incorruptibilidade para o meu espírito e não saciedade para a minha carne, entenderam? Aí Jesus prossegue um pouco mais no verso 30 e diz: e se a tua mão, já aludindo aqui a matar, pegar uma faca, meter uma espada, dar um tiro, matar de bater, se a tua mão direita, tua mão forte, tua mão da espada ou da defesa, mas que no teu caso é de ataque, porque é usada sempre de maneira agressiva, te faz tropeçar, reduz esse potencial, reduz. Eu, por exemplo, que adoro jiu-jitsu e luta, artes marciais em geral, eu parei de treinar nos primeiros anos, porque eu via que quanto mais eu treinava, melhor eu ficava, e quando eu era provocado na rua, maior era a tentação de olhar para o cara. Ele podia ser grande e halterofilista, mas eu sabia que eu dava o pau que eu quisesse nele, que ele não tinha nem depois de muitas vidas a técnica que eu tinha, e que a força dele ia se voltar contra ele. Eu já tinha feito isso tantas vezes que eu sabia como é que funcionava, exatamente em meu favor. Aí eu parei de treinar, não porque eu achasse que era pecado, mas é porque eu discerni
que aquele era um potencial que naquele momento da minha vida eu precisaria arrancar, tirar, não praticar, para que eu encontrasse o meu equilíbrio pleno. Hoje em dia eu poderia treinar de manhã, de tarde, de noite, que não iria acontecer nada, eu não iria ter essa pulsão violenta em direção de ninguém. Mas naquele tempo, meu Deus, o meu reflexo ainda era esse, eu tive que parar. E às vezes são escolhas dramáticas que a gente tem que fazer. Como alguns dos meus amigos mais íntimos, e que eram meus companheiros de bacanais, os mais variados, ficaram com raiva de mim, porque nos 3 primeiros anos eu me afastei. Eu os visitava, cumprimentava, tá tudo bem, querido, isso e aquilo, fica aqui, vamos sair, Caião, olha só, as mulheres não estão entendendo nada, por que você não está presente e tal, eu digo obrigado e tal, e ia embora, não discutia, não dizia nada, mas nos 3 primeiros anos eu fui arrancar. Foi só depois que essas coisas estavam relativamente arrancadas de dentro de mim, é que eu fui me dando ao prazeroso luxo de reencontrá-los e de levá-los para dentro da minha própria casa. Porque eles tinham perdido completamente o poder de me influenciar ao contrário. Eu já era um pregador do Evangelho, celebrado na cidade inteira, e já indo pelo Brasil afora, começando aí, eles eram em estado reverente e perplexo em relação ao que Deus, e só Deus poderia ter feito aquele milagre na minha existência. E disso, todos os que me conheceram antes sabiam completamente. Então, arranca. Mas para arrancar precisa estar perdoado, sem neurose, tem que saber que já foi cumprido. Para você poder lidar com a sua interioridade sem todas as pulsões culposas, neuróticas e exacerbadoras das pulsões que supostamente você está tentando eliminar dentro de você. Mas se você não fizer isso já com o coração pacificado pelo perdão de Deus em Cristo, você só vai criar neurose, aumentamento, amplificação, superlativização do seu inferno interior. Então arranca de ti, arranca de ti, arranca de ti. Então hoje, eu estou dizendo a você o que e como a gente pode, na prática, e cada um é cada um. Eu estou contando para você o meu exemplo. E eu ensinei a mesma coisa no curso dos anos para milhares de pessoas, que praticaram e chegaram às mesmas soluções e resultados pacificadores. Eu nunca encontrei de fato ninguém com a intensidade com a qual eu pratiquei aquilo, porque os primeiros 10 anos da minha vida foram dedicados àquela batalha espiritual não neurótica, não paranoica, mas prazerosamente vivida de jejum, oração, absorção do Novo Testamento, absorção da mente de Cristo, dos pensamentos de Cristo. Por isso é que você olha daí e pensa que veio por osmose, não. Foi uma década de Novo Testamento, de leitura, absorção, que eu era capaz de declamar cartas de Paulo, às vezes até dormindo, porque eu sou sonâmbulo. A minha primeira esposa, mãe dos meus filhos Ciro, Davi, Lucas e Juliano e Luizinho, que já está no céu junto com o Lucas, ela lembra, ela era jovenzinha e eu naquela paixão de jejum, de oração, como eu ficava em pé dormindo no quarto e recitava evangelhos inteiros, saíam da minha boca porque eu estava impregnado. E nos 10 primeiros anos era jejum dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Meu grande prazer era ver alguém liberto de um espírito maligno. Era impor as mãos sobre os doentes e vê-los curados. Era atender. E quando eu comecei a viajar, eu pregava às vezes 13, 15 vezes num dia. Começava às 6 da manhã e ia terminar muitas vezes 2 horas da madrugada, 3 horas, atendendo gente com prazer. E quanto mais eu me dava, mais eu ficava cheio. Então eu sei que tem muito pouca gente que é assim como eu fui. Mas você não precisa ser todavia como você é. E é esse preguiçoso, com um desleixo absoluto,
e que fica fazendo essas orações da preguiça, que são essas de, ó Deus, tira isso de mim. Ele não vai tirar nada de ti. Ajuda-me a não olhar mais para lá. É você que não tem que ver, é você que não tem que alimentar, é você que tem que decidir o pendor, é você que tem que escolher o cardápio que você vai comer e alimentar com isso a sua alma, a sua mente, a sua vida. É você. E Jesus disse que era você que estava responsabilizado por isso. E nos deu os meios de exercermos esse poder pessoal, que só funciona quando a gente já está perdoado. E o perdão ele já deu e garantiu que está cumprido. Para que eu possa viver esse novo projeto de vida, essa novidade de vida em Jesus. E eu vou parar hoje por aqui. Vou parar nessa sexta-feira por aqui. A gente está na iminência de ver uma tempestade maravilhosa chegar. Nós estamos precisando aqui em Brasília de uma chuva poderosa. Não sei se vocês estão ouvindo o vento bater aqui em cima do nosso estúdio. Vento. A água ainda não caiu, mas eu estou com muita esperança de que ela venha. E da terça-feira que vem eu prossigo com você aqui em Mateus 5, versos 31 e 32, que são importantíssimos. Quando Jesus diz, também foi dito, já é uma outra coisa. E aí a gente vai ver essa outra coisa que tem a ver com divórcio. O que é o divórcio para Jesus? Por que foi instituído o divórcio? Como Jesus interpretava o divórcio? E eu quero que você esteja aqui comigo, tá bom? Terça-feira que vem, e convide a todas as pessoas. E eu te peço, Jesus, que essa conversa, essa palavra simples, infantilmente declarada, para que ninguém se exima dizendo foi complicado e eu não entendi, porque não dá para ser mais simples, nem mais claro. Assim mesmo, há um véu no entendimento da maioria. A religião cega, a presunção cega, a arrogância cega, o moralismo cega, a jactância cega, a distração e o príncipe deste mundo, que cega o entendimento dos que já estão com propensão à incredulidade. E aí não entendem nada, não querem entender, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não escutam nem ouvem, têm coração, mas não aprendem nem discernem, têm compaixão. Porque esses são os que não querem ser curados pela tua palavra. Mas eu te imploro que haja gente aqui querendo ver, ouvir, aprender, discernir, ser curada, ser transformada pelo poder transformador do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para a saúde, para a mutação da existência de todo aquele que crê. É o que eu te imploro, em teu nome.